Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido por intermédio do canal 49 todos os domingos às 7 horas da noite e repetido às terças às 10 horas da noite. Bem-vindos. Mas bem-vindos também a todos aqueles que nos veem no YouTube. Esses vêm-nos em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do dia ou da noite. Bem-vindos também. E a todos, uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia, e por isso nós nos alegramos e cantamos porque o Senhor ressuscitou. Hoje estou fazendo o programa aqui juntamente com o José e a Ricardina Gomes. Boa noite vocês, como é que estão? Boa noite, estamos muito bem, graças a Deus, nesta alegria pascal. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa. Só não temos amêndoas nem confeitos aqui. Mas temos ovos aí à volta, aí nestas casas todas a vender ovos. E o coelhinho da Páscoa, vocês estão? My goodness. Isso é que é interessante, esse coelho. Isso é um milagre. Sei. Oh, sim. Yeah. Imagina, João, os ovos já não vêm das aves, vêm dos animais mamíferos. Sei? Ok. Então, pela Páscoa, eles usam muito o coelho e os ovos. Mas a gente não vai falar nisso? Não. Porque temos coisas maiores para falar. Hoje, Jesus Cristo ressuscitou. Sexta-feira passada, parecia derrotado, parecia vencido, foi morto numa cruz depois de tanto sofrimento e hoje voltou à vida. Por isso a gente se alegra. Não é verdade? Se alegra, porque queremos um dia também ressuscitar com ele. E o nosso dia chegará, se Deus quiser. Se Deus quiser. E se a gente quiser também. Sim, se a gente Porque fizer por isso. O céu é só para voluntários. Não entra ninguém à força. Nem sequer empurrado. Nem empurrado. Estou a ver se empurra o meu marido para lá. E ela empurra de vez em quando mesmo. Ah, é? Eu já percebi que ela disse de vez em quando, se a gente andar na alegria da lei de Deus, A gente chega lá. Já viu? Mas como é? É preciso empurrar para ir para lá? Ou às vezes se um empurrão é muito grande. Olha, Ricardina, então vou-te ensinar um segredo. Faz-te comer os erros. A gente se quer carvão para um lado, a gente puxa para o outro. Talvez tenhas razão, vamos experimentar. É tanta coisa à nossa frente, tanta coisa que nos muda as ideias. E que nos distrai. E houve este, houve aquele, e aquele é um senhor, aquele outro, ele deve estar certo. Olha, e a gente nesta tua leitura, nesta leitura que vais ler, ele vai te ensinar a ir para o céu. Estou a ver que a Ricardina não desiste de te levar para o céu. Não. Tu vais ir mesmo que não queiras. Há quase 50 anos que ela está fazendo isto. Viu? Olha que ela é persistente. É persistente. Muito. Ok, vamos a ver o que é que se passou no domingo de Páscoa. Então vamos ouvir a primeira leitura. A leitura é dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uau! Quem é que está a dizer estas coisas? Quem é que está a dizer isto? É São Pedro. É São Pedro é? E ele É porque manifestou-se. há 3 dias ou 2 dias ele dizia que não o conhecia e agora já está aqui sem medo nenhum a dizer estas coisas. Ele tinha medo de que ser Jesus apanhado. ressuscitou.
E é interessante o que São Pedro diz. Nós somos testemunhas de tudo isto. Tudo que ele fez. Que é, no fim de contas, o que nós somos, os cristãos. Nós somos testemunhas perante o mundo de que Jesus ressuscitou. A pregação dos apóstolos, daqueles da primeira hora, era falar sobre a ressurreição. Era o grande tema, era a ressurreição. Depois, São Paulo veio uns anos mais tarde, converteu-se uns 5 anos depois da ressurreição de Cristo e já começou a falar sobre a cruz, o valor da cruz. Mas os da primeira hora era sobre a ressurreição. E eles faziam-se testemunhas da ressurreição. Era uma coisa tão incrível que alguém tivesse morrido e voltasse à vida. Uma coisa nunca vista e uma coisa inaceitável. E por isso os apóstolos tinham que dizer aquilo muitas vezes e dizer: nós somos testemunhas. Nós vimos-lo vivo, vimos-lo morto e depois vimos-lo vivo. E por isso São Pedro diz: nós somos testemunhas destas coisas. Ele não estava a dizer: oh, nosso Senhor disse que ia ressuscitar e deve ter ressuscitado em alguma banda antes de caminhar pelo céu. Nós somos testemunhas da ressurreição. O que é que isto te diz, Zé? É como estás a dizer, mas mudando um bocadinho a maneira que estás a falar, uma das coisas que me intriga aqui, quer dizer, já não me intriga tanto depois de ler a leitura várias vezes, é que foram designados, nem todos foram designados para acreditar, para ver e acreditar nele. Somente aqueles que Deus fez designar e a nós que o comemos quando dá a Eucaristia. Nós que o comemos. Cada um de nós tem a sua vocação, o seu chamamento especial. Uns têm a vocação ou o chamamento especial de dar um testemunho de uma certa maneira. Outros dão testemunho de outra. Nem todos estavam presentes na crucifixão. Nem todos estiveram presentes quando Jesus ressuscitou e apareceu várias vezes, já depois da sua ressurreição. Só aqueles a quem Jesus concedeu essa graça. E isso continua ainda hoje em dia. Uns têm a graça de ser chamados para isto, outros têm a graça de ser chamados para aquilo. E é isso o que Pedro está a dizer. Bom. Eles, os apóstolos, consideravam-se chamados, designados já com antecedência por Jesus Cristo, para serem testemunhas da sua ressurreição. Mas a parte que estou dizendo, quer dizer, já estavam designados aquela parte. E nós também agora, depois da ressurreição, também nós somos aqueles que acreditamos que Ele está ali vivo e o recebemos quando a Eucaristia é celebrada. Nós então somos os designados para os dias de hoje. Sim, ele aqui diz: e quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. E não é só os daquele tempo. Não, continua. As pessoas de hoje em dia que o recebem, quem acredita nele recebe o perdão dos pecados ainda hoje. Pois é, justamente. É porque isso que me tocou bastante, isto quando li. Sim, que ele diz resignados e depois nós, está na leitura, também na leitura, nós que o comungamos, que o comemos, estamos com ele. Também em casa, a gente estava falando sobre esta leitura e diz aqui, curando e os que estavam oprimidos pelo demónio. Fala muito sobre as pessoas possessas de demónio naquele tempo. Não sei que tipo. Quer dizer, a gente viu em várias leituras como é que as pessoas estavam com demónio, espírito mau dentro. E hoje como é que a gente pode ver isto? Não se fala tanto assim nisto. Talvez... Ou está disfarçado o diabo? Talvez hoje há mais possessão no mundo por parte do demónio do que naquele tempo. Eu Porque creio. esta rejeição de Jesus Cristo vem do demónio. Não é? Às vezes é sociedades inteiras. E uma das maiores vitórias do demónio hoje em dia é fazer com que nem se fale nele.
Nem se fala no demónio, nem se fala nos valores espirituais, Nada não pecado. não se fala nas realidades que hão de vir. E por isso talvez o mundo Sim. esteja mais possesso do demónio hoje em dia Mas as pessoas não dão do por que esse... naquele tempo. Porque naquele tempo havia uma certa desculpa, nunca tinham visto. Ah, Mas hoje em dia o mundo sabe o que é que está fazendo. Está rejeitando Jesus Cristo, mas abertamente, abertamente. sabendo que o está rejeitando. E até Portanto, que já chamam, querem chamar a esta época, a época pós-cristã. Quer dizer, que já passou. Já hoje em dia esta época está designada como a época pós-cristã. A época depois do cristianismo. Então, em que o cristianismo deixou de ter o impacto que tinha na sociedade mundial. sim, e já notei isso em as pessoas quando estão a ver igrejas grandes e tudo, como é que aquilo já passou, que já não existe mais. Agora é só um museu. Então quer dizer que o diabo até está contente, porque ele é que está dominando ele é que tudo. fabricou isto. Ele é que está fabricando tudo. Ele é que amanhou isto. Então, quer dizer que aquela história que eles contam daquele sapo que foi metido numa panela com lume embaixo. E então, quer dizer que o diabo planejou isso para a nossa sociedade. Lembra-se daquela história que eles contam, puseram um sapo naquela panela de barro, botam uma lenhazinha, e quando estava a aquecer estava uma maravilha, aquilo estava uma maravilha, mas depois morreu. Até que ficou cozido. Ficou cozido. Sem dar por isso. Dizer E a sociedade está ficando cozida e não dá por isso. E não dá por isso. Cozida no pecado. A gente vê os programas na televisão. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível, mas está aceito. Quer dizer que já faz parte, hoje em dia, do normal. Isto é o normal. É o normal. É o normal. Perdeu-se a sensibilidade do pecado. E o pecado é uma coisa antiga, que já não se fala nisso. Isso era nos tempos antigos, é que a minha avó acreditava no pecado. Hoje em dia já não há. Já não há. Já não há inferno. Eu penso que a gente diz que estavam possessos pelo demónio e que Jesus os tinha libertado. Há muitos para libertar hoje. Penso que Jesus Cristo continua ainda hoje em dia a libertar aqueles que estão dominados pelo demónio. Muito bem. Mas hoje é dia da ressurreição, é dia de cantar aleluias, é dia de celebrar. E vocês têm aí um salmo responsorial que vão cantar, não é verdade? Dá tempo para a gente cantar claro, ainda, não? Canta para baixo. Ok. Então, hoje é o dia que o Senhor fez, não é verdade? Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Então, eis o dia que fez o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez? É o dia da nossa salvação. Ele morreu e ressuscitou e Ele agora está à espera da nossa salvação. Morreu pelos pecados do mundo e agora está à nossa espera. E aqui diz, exultemos e alegremos neste dia que o Senhor fez. Muito bem. Bem, caros amigos, já chegamos a meio do programa. Nós vamos fazer um curto intervalo e voltamos para ouvir a história
de como o túmulo de Jesus Cristo foi encontrado vazio. E vamos ver o que é que aconteceu naquele túmulo. Então voltamos, até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Nós ouvimos na primeira leitura São Pedro a falar destemidamente da ressurreição de Jesus Cristo. E agora vamos ouvir o Evangelho que nos narra a ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, e mais uma vez, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês. Jesus Cristo ressuscitou e redimiu-nos. Nós agora temos acesso à graça divina, até que ela existe em nós. Se nós estamos na graça de Deus, nós temos acesso a esta graça, somos filhos adotivos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros. O céu é para nós. Fomos criados para o céu, não fomos criados para aqui. E aqui vamos, nesta jornada, a caminho da nossa pátria, que é os céus. Mas vamos ouvir como aconteceu a ressurreição. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo, e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu podia até dizer agora, ressuscitou. Yeah. Olha, cantem vocês isso. Como um refrãozinho agora. Ressuscitou, 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 aleluia, 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 ressuscitou. Ó morte, onde estás, ó morte? Com teu braço forte e a tua vitória. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, 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 ressuscitou. Olha lá, isto foi espontâneo, não é? Foi, estava combinado. Eu não estava à espera combinado que dessa. vocês iam cantar. Eu não estava à espera dessa, mas... Mas a alegria nos vossos corações é tal
que jorrou. Yeah. Mas foi o Espírito Santo que foi pondo aqui as palavras certas para ir no caminho, porque às vezes a gente está lendo e elas não vêm. Yeah. O Espírito Santo encarregou-se disso. É verdade. Muito bem. Então vamos a ver como é. Diz aqui que Maria Madalena foi de manhãzinha ao sepulcro. Primeiro de tudo, Jesus morreu na sexta. Porque é que ela esperou para o domingo? Não sei. Não posso sei, também está explicar tudo premeditado. esta... Não, porque ela ficou sentada em casa à espera e depois, às tantas, diz: deixa-me ir lá ver. Será que foi isso? Não, eu não penso que não foi isso. Não pode ser. É quando Jesus acabou de ser sepultado, começava o dia de sábado. E não se podia fazer nada. O sábado era sagrado. Era sagrado, não se podia fazer nada. Então ela também não podia sair, só esperou até... Ali em New York, por exemplo, em Brooklyn, há muitos judeus e eles usam estes costumes todos. E às vezes um dos meus filhos passava por ali e eles iam para ele vir a casa acender a luz, porque eles não podiam tocar na luz, era sábado, no dia de sábado. Olha, interessante. E quando se vai ao Israel, tem o elevador para os judeus e o elevador para os outros, porque o elevador dos judeus para em todos os andares, para eles não terem que tocar no botão cada vez que param. Sim, isso é um trabalho. Não se pode fazer nada ao sábado. Então, quer Eles dizer, não comem também. Então, Tem que cozinhar antes. Então quer dizer que se eu for lá nesse lugar em Nova Iorque passear, não é? E me deram um mal súbito e tiver para morrer, eu vou morrer porque não podem tocar em mim? Não. Mas há lá mais gente. Há lá outros que podem deitar a mão. Paciência. Mas, de qualquer maneira, eles esperaram para o dia de sábado ter acabado e tão depressa amanheceu. Foi no domingo ainda escuro. Ela foi a toda a pressa para visitar o sepulcro. E qual foi o seu desapontamento? Estava vazio. E ela ficou preocupada pensando que o tinham roubado. Um pensamento normal, que ninguém esperava da ressurreição. E ela foi dizer aos amigos, está certo, ela foi dizer aos apóstolos, aos 12, que estavam atrás de portas trancadas. Com medo, porque eles pensaram que eram a seguir. Quando acabava o dia de sábado, eles vinham cá buscá-los e eles seriam os próximos. Mas São João e São Pedro largaram-se a correr ao sepulcro. E São João chegou primeiro. Mas não entrou. Isso também me faz uma certa diferença. Agora, porquê é que ele não entrou se ele chegou primeiro? Há 3 pontos aqui nesta leitura. Porque ele ouviu o Senhor a dar o poder a Pedro e ele pensou nisso. Ele pensou, não, eu não sou digno de ser o primeiro. Embora eu fosse o discípulo amado do Senhor. O discípulo que ama corre mais depressa. Mas não era a ele que Jesus tinha dado o poder de chefiar, liderar a sua igreja. Hoje em dia, quem é que faz a proclamação dos dogmas da fé? Quem é que faz? É o Papa. É o Papa. E São João sabia isso. Estava à espera que fosse o primeiro Papa lá, entrasse, proclamasse a ressurreição, e então depois São João entrou. Isso é interessante. Também, este ponto me fazia-me assim um pouco, e sempre que leio esta leitura... O Papa começou a representar Jesus Cristo e a liderar a sua igreja logo no começo. Foi ele o primeiro a entrar no sepulcro, porque era a ele que lhe competia a anunciar, como a gente viu na primeira leitura, São Pedro a anunciar a ressurreição. E o que é que ele diz? E nós somos testemunhas de tudo isto. Ele até podia ter dito, e eu fui o primeiro que entrei e vi o sepulcro vazio. É um aspecto importante. E eu penso também esta coisa de que São João corria mais depressa. Era o discípulo amado. E aqui diz, numa determinada altura, que ele apercebeu-se, mal ele chegou ao sepulcro, ele apercebeu-se o que é que se passou. Era a ressurreição. Quem ama, vê coisas, pressente. Às vezes não é por raciocínios, é um pressentimento acerca da pessoa amada. E João teve esse pressentimento, imediatamente ele ressuscitou. Mas esperou, veio Pedro,
o Pedro, então, foi ver, certificar-se e quase que, vamos dizer, pronunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Que mais? E aí começou toda a força, perder o medo, aí já começou a evoluir tudo que estava escondido com medo. Outra parte também que me faz também pensar muito nesta leitura é aquela parte. Pedro entrou, encontrou as faixas todas jogadas para lá, mas dobradinhas. O sudário que estava dobrado. Mas o sudário, já li Estava numa história que o sudário está dobrado e noutra história desta aqui está enrolado. Mas por que está estão dando especial na leitura, especial atenção ao sudário? Eles mostram que, diz aqui, o sudário tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Isso aqui estava tudo amanhado. Como quem diz, isto não foi roubo. Porque se fosse roubo, estava tudo arrumado e despejado no chão. Estava dobrado e tinha a face dele marcada também. E ainda hoje existe o sudário em Turim. Sim, mas eu quero... Eu estou ainda a chegar. O meu então, ponto, diz depressa, falta só um minuto. O meu ponto é este. O meu ponto é este. Será que ele teve o cuidado de dobrar a sua face? Pois não teve lá ninguém, porque não teve ninguém lá. Ele. Foi ele. Pode ter estado algum anjo a dobrar. Também. A dobrar as ligaduras, a pô-las à parte e a arrumar as coisas. E mesmo o anjo disse a Madalena, quem é que procurais aqui? Já não está aqui. Então o anjo é que cuidou disso tudo. Bem, São João e São Pedro, ou melhor ainda, São Pedro e São João foram as testemunhas da ressurreição. E hoje já não há testemunhas da ressurreição? Já está tudo morto. Está tudo morto? Não, Pedro. Estou brincando. Nós somos testemunhas da ressurreição. Nós é que somos testemunhas da ressurreição. Eu sei. Ok, bem, caros amigos. Nós continuamos Hoje é domingo de Páscoa. Aleluia. Boas festas a todos vós e para nós e para todas as nossas famílias, porque Jesus Cristo ressuscitou e nós nos alegramos. Aleluia. 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 Obrigado a todos pela vossa atenção. Boa noite e adeus.